Olá, meu nome é Charlene Studd, sou psicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental e também psicologia hospitalar. E hoje estamos aqui para mais um vídeo e vamos conversar um pouquinho sobre um assunto bem delicado, mas que é bem necessário a gente falar sobre ele, porque às vezes nem até quem pratica não sabe por que está fazendo isso. E nós vamos falar hoje sobre a automutilação, ou cutting, que é um termo em inglês. Você já ouviu falar? Então, o que é automutilação? É quando eu provoco algum dano, alguma lesão em uma parte específica do meu corpo, sem a intenção consciente de suicídio. Então, pode ser corte, arranhões, ou então, às vezes, cutucar uma ferida até ela abrir de novo, ou queimaduras, ou até mesmo bater com alguma parte do corpo na parede. Então, isso é caracterizado automutilação. Ela é utilizada como uma forma de enfrentamento de um problema. A pessoa se machuca na busca de um alívio temporário daquilo que ela está sentindo ou pensando de ruim. Então, essa angústia pode vir acompanhada de tristeza, raiva e até mesmo culpa. E essa prática acontece quando essa angústia na mente da pessoa ela é tão grande que ela acaba transferindo essa dor para a pele, em forma de cortes que aliviam o sofrimento, de alguma forma. Então pode parecer difícil de entender para quem não está passando, meio contraditório, tipo, poxa, Charlene, como que eu vou fazer um corte que dói e isso vai aliviar a minha dor? Como pode? Mas isso realmente acontece, porque a dor emocional ela é tão grande que fazendo um corte físico eu consigo desfocar e desviar a minha atenção, eu desvio a atenção da minha dor emocional e isso acaba aliviando de alguma forma essa angústia. Pensando bem, nem é tão difícil assim da gente entender, Por exemplo, como que uma pessoa faz algo ruim para se sentir bem. Mas se a gente pensar em pessoas que, por exemplo, fumam, ou então usam drogas, ou até mesmo o vício da Coca-Cola, Ela sabe que tudo isso faz mal para ela, mas ela continua fazendo porque ela tem um ganho secundário e ela acaba tendo uma sensação aí de bem-estar. Então o nosso cérebro ele tende a repetir e a querer, aquilo que dá prazer. Então, com esse exemplo a gente pode tentar entender mais ou menos o que acontece. Porque fisiologicamente falando, na hora do corte, o cérebro libera algumas substâncias que diminuem a dor. Então, assim, no momento do ferimento, o sistema nervoso central libera uma quantidade de endorfina, que é um hormônio que tem a finalidade de proporcionar uma sensação, de bem-estar. Então, acaba funcionando como um analgésico, que reduz a sensação de dor, Então, a gente não consegue sentir duas dores ao mesmo tempo. Então, a dor emocional, ela acaba sendo abafada por conta dessa dor física. A automutilação, ela acaba sendo uma válvula de escape, uma fuga para as dores emocionais. E aí, por conta disso, a pessoa acaba repetindo as autolesões, Que alivia a angústia e a ansiedade. Então, eu substituo uma dor pela outra. A dor psicológica pela dor física. É como se eu estivesse dando voz a esse sofrimento silencioso, materializando algo que eu não consigo nominar, eu não consigo expressar. Então, eu acabo materializando isso na dor física. A pessoa tem essa dificuldade de expressar os sentimentos, então, por conta disso, ela acaba tendo essa prática. Então, se ela chega a esse ponto, de se automutilar, não é porque ela tá louca ou porque ela tá chamando atenção. Até porque, geralmente, ela faz isso escondido. Então, isso é um pedido de ajuda, entende? E cada um sente de um jeito, Cada um... o que é dor pra mim não é dor pra você e vice-versa. Então, cada pessoa sente de uma forma. Então, não adianta a gente minimizar a dor do outro. Algumas causas, para a pessoa
se automutilar, pode ser justamente porque cada um sente de um jeito, então pode ser pessoas que têm uma sensibilidade maior, ela pode estar com uma baixa autoestima, né, se sentindo rejeitada, pode vir acompanhado de algum outro transtorno também de personalidade ou transtornos alimentares, algum estresse, né, muito estresse, um estresse pós-traumático que ela possa ter vivido, até mesmo uma depressão. Também pode acontecer, né, algum outro problema, pode ter acontecido algum problema na infância, ou um abuso, né, seja físico, sexual na infância, uma relação familiar disfuncional também pode ser um dos motivos, dificuldade, a pessoa que tem dificuldade de relacionamento, ou até mesmo está sofrendo algum bullying na escola. Uma outra causa também é quando a pessoa às vezes passa por uma frustração muito grande ou um fracasso e aí ela acaba se automutilando também como uma forma de autopunição. Então, assim, uma outra coisa que eu preciso destacar é a diferença entre a automutilação e o suicídio. Porque quem se automutila, ela não quer morrer. Ela tem uma dificuldade de lidar com as emoções e aí por isso, né, que a gente sempre fala, é tão importante a gente aprender a lidar com os nossos sentimentos desde cedo. Né? Então ela tem essa dificuldade de lidar com as emoções e ela quer aliviar o sofrimento e não morrer. Mas é claro que como a automutilação acaba sendo uma coisa que pode ser repetida, né, e às vezes o corte vai se aprofundando, né, por conta de ser difícil de controlar, então isso pode levar sim à morte, né, porque a pessoa vai acabar se cortando de repente de uma forma mais profunda e pode levar à morte. Mas a intenção dela não é o suicídio, tá? Isso é um assunto para um outro vídeo. No próximo vídeo, inclusive, a gente pode falar sobre esse assunto. Mas não é essa a intenção. Então, é claro também que eu estou falando de um tipo específico de automutilação, né? Esse impulsivo. Existem outros ligados a transtornos mentais, né? Ou até mesmo graves, ligados a um transtorno de imagem, onde a pessoa acaba amputando até um dos membros do corpo. Então, aí já está ligado a sintomas psicóticos, então já é uma outra questão também. Uma outra coisa também muito importante que eu quero destacar é que modificar o próprio corpo, né, como por exemplo, colocar um piercing, uma tatuagem, isso não significa automutilação. Isso a pessoa escolheu, é uma escolha dela, por conta própria, e ela não está tentando com isso causar algum dano para alívio emocional. Ela simplesmente fez essa escolha. Então, isso não é automutilação. Também é importante diferenciar, tá? Então, assim, a incidência maior da automutilação é na adolescência, né? Começa ali na pré-adolescência, entre os 10, 12 anos, mais ou menos. A pessoa pode começar, né? O adolescente pode começar a fazer isso e, de repente, parar sozinho, mas também pode se estender para a idade adulta, né? Jovens de 25 anos e podem também, né, continuar fazendo isso. E, infelizmente, virou um hábito comum, né? Não é aceitável, não é normal, mas virou, infelizmente, um hábito comum entre os adolescentes. Porque existem até alguns grupos que ensinam os adolescentes como se cortar, onde se cortar, né, como esconder. Então, isso acaba se tornando uma maneira dele se encaixar em algum grupo, né? Então, acaba sendo mais comum do que a gente imagina. E por que na adolescência? Né? A adolescência já é um período muito complexo, né? Um período de transição, de muitas mudanças, onde o adolescente ele precisa abandonar algumas atitudes infantis para assumir responsabilidades mais sérias, né? Então, ele fica ali no meio do caminho, ele nem é criança, nem é adulto. Então, ele já está, né, bem suscetível a problemas emocionais, porque por conta dessas mudanças todas que o adolescente já passa. Então, quando ele faz isso, né, o corte no corpo do adolescente, não é para chamar a atenção dos pais, dos professores, não é uma birra de um adolescente rebelde sem causa, não é isso, pelo contrário, eles costumam esconder, né? Quando eles se cortam, por exemplo, os cortes geralmente são nos pulsos, no antebraço, ou na parte interna da coxa, são em lugares que eles podem esconder. Então, não é para chamar atenção porque eles estão escondendo. Então, geralmente, quando eles fazem isso, por exemplo, no pulso, ele vai colocar uma pulseira para tapar.
Quando é, né, no braço, ele vai colocar casaco de frio, né, casaco de manga comprida. Às vezes está um sol de 40 graus, o adolescente vai para a escola com casaco aqui, né? Então, para esconder, né? Porque na verdade ele acaba sentindo vergonha daquilo que ele está fazendo e não quer que as pessoas saibam. É só uma maneira que ele não está sabendo lidar. Então, a prática da automutilação é uma tentativa de aliviar essa sensação de vazio, de angústia que ele está sentindo. Então, não é para chamar atenção, né? Não é para se sentir especial, é sim um pedido de ajuda, por ele não saber lidar com aquilo que ele está passando. Por isso que é ainda mais urgente, né? Eu volto a dizer, vou falar isso aqui em todos os vídeos, o acolhimento, né? A empatia, ter uma escuta qualificada, principalmente dos adolescentes, porque acaba virando um círculo vicioso, né? Eu sinto uma angústia muito grande e aí eu vou lá e me corto. E aí eu me sinto aliviada, mesmo que que momentaneamente, por aquele momento, só que eu vou fazer isso de novo, porque a angústia vai voltar, né? Isso não melhora. O problema, a causa do problema continua lá, se eu não tratar. Então, eu não utilizo nenhuma estratégia de enfrentamento eficaz. Eu não falo com as pessoas e eu ainda me machuco. Então, por isso o tratamento psicológico é muito importante, porque vai ajudar essa pessoa a encontrar caminhos, né, mais saudáveis, mais funcionais para lidar com os problemas, que não seja se cortando, né? Inclusive até a família também, que não entende que é perigoso fisicamente e emocionalmente, então é preocupante, né? Então, o tratamento psicológico engloba tanto o adolescente quanto a família também, né, que precisa participar disso. E geralmente são os professores até que percebem esse comportamento, alguma coisa diferente no adolescente, né, na escola. E aí a escola acaba avisando os pais e muitas vezes os pais nem sabem, né, nem fazem ideia que isso está acontecendo, porque eles escondem. E aí quando os pais descobrem, eles surtam, né? Porque realmente é algo muito difícil, né? Você imaginar, então, que está acontecendo isso com seu filho. Então, é difícil de entender e é bem preocupante. Então, eu vou falar assim, alguns sinais de alerta para os pais, né? Algumas coisas que vocês podem começar a prestar atenção no seu filho, que pode, de repente, né, te alertar. Por exemplo, seu filho não está interagindo mais com a família, né? Ele se isola no quarto dele, ou então não sai mais com os amigos, parou de fazer as coisas que antes ele gostava de fazer e agora não está fazendo mais. Você percebe que ele está numa tristeza profunda, queda no rendimento escolar também é algo para você prestar atenção. De repente, se ele brigou com o namorado ou com a namorada, né, tá passando por algum estresse, até mesmo às vezes em casa, né? Às vezes está com algum problema em casa e o adolescente absorve isso também, né? Então, um bullying na escola, às vezes ele está sofrendo bullying na escola e você não sabe, né? Uma outra coisa também importante, ficar atento às postagens do seu filho na internet. Isso também diz muito, né? Então, fica atento o que ele está postando, o que ele está vendo, né? Se ele está usando muita roupa de frio, às vezes no calor, né? Não usa mais short, está sempre de blusa de frio. Então, isso também é um sinal de alerta. Uma outra coisa também são os objetos escolares, porque eles se utilizam de qualquer coisa para se cortar. Então, apontador, tira a lâmina do apontador, compasso, estilete, então coisas que ele usa na escola, às vezes, quebrou e tal, vai pedir novamente, e aí você também, é importante você ficar atento a isso, né, os objetos escolares do seu filho. E como que você pode ajudar? Né? A maneira mais eficiente, né, de auxiliar alguém que se automutila, mais uma vez, é aquilo que eu falei, é ter empatia e não julgar, né, porque se você julga, né, se você recrimina, é pior ainda. Então você pergunta para ele o que está acontecendo com você. Eu percebi que seu comportamento mudou, né? Você precisa manter esse espaço aberto de diálogo com o seu filho. Isso é muito importante, né? Às vezes o adolescente pode não querer se abrir até com os pais, ele fica meio arredio e não se sente confortável. Então, se isso acontecer, busque ajuda profissional, mas tente dialogar com seu filho.
A gente está falando de adolescente, gente. Então, adolescentes em formação. Então, quanto mais cedo você intervir, menor as consequências e as sequelas, né? Porque além de emocional, além, né, das questões emocionais, ficam as cicatrizes reais. Então depois, mesmo que ele melhore, ele vai ter que lidar com isso. E às vezes vai se aprofundando, então são cicatrizes que vão ficar aí um bom tempo na vida desse adolescente, né? Ele vai crescer e aquilo se torna uma lembrança, ele vai olhar, né? E outras pessoas vão olhar também, nossa, né? São cicatrizes, então é difícil lidar com isso também, né? Não, é a questão emocional e a questão física. Então, quem se corta já sofre uma pressão muito grande. Então, não deixa essa pessoa sozinha. Quando eles se sentem sem amigos, sem o amor da família, sem apoio, eles vão começar a fazer mais ainda. Então, tente não julgar e sim entender e ajudar esse adolescente, né? Essa pessoa, que às vezes pode ser também um adulto, né? Um jovem adulto. Então, pais, prestem atenção nos seus filhos. A gente sabe que o pai, a mãe, assim, sempre tenta fazer o melhor, né? E às vezes acaba se culpando. A culpa não é sua, mas busque um tempo de qualidade com o seu filho. Aproveita agora a quarentena, o isolamento social, que de repente a correria, né, deu uma diminuída, você está com mais tempo, está todo mundo em casa, e aproveita isso para conhecer o seu filho melhor. Né? Que a adolescência é uma fase difícil, então aproveita para prestar mais atenção, conversar mais com ele, né? E criar esses momentos de conversa mesmo, mas escutar o seu filho de verdade, né? Escutar até o final, porque às vezes a gente está na correria, tá bom, e não escutou, né? Não conversou direito, não teve aquela atenção que o adolescente precisa. Né? Às vezes a gente acha que só a criança que precisa, já adolescente, já não é mais criança, mas eles precisam de atenção, né? Então escuta de verdade o que o seu filho tem a dizer. E também fique atento também ao que ele está vendo na internet, né? Também é algo que você precisa se preocupar. Começa a conhecer, ver o que ele anda vendo na internet, e se você descobrir algo assim, né, não se desespere e busque ajuda, tá bom? Eu espero sinceramente que eu tenha ajudado a clarear de alguma forma, um pouquinho, né, a sua mente aí sobre esse assunto, né, tão delicado, tão difícil, mas que a gente precisa falar, né, se torna necessário a gente falar sobre isso, né, quebrar os tabus sobre esses assuntos. E se você conhece alguém que está passando por esse problema, né, compartilhe esse vídeo, né, pode ser que ajude de alguma forma também. E, inclusive, existe um telefone só para atender essas pessoas, né? Porque às vezes no momento da crise não tem ninguém por perto, não tem ninguém que você possa falar, e aí, naquele momento de angústia, isso pode de repente aliviar, que é o Centro de Valorização da Vida, CVV. E aí você disca 188 e aí lá vão ter voluntários treinados, capacitados para poder te ouvir sem julgamento. Você não precisa se identificar, é gratuito e sigiloso. Então também é mais uma ferramenta que pode ajudar quem está passando por isso, tá? E se você é quem está vivendo esse problema, também compartilhe esse vídeo com seus amigos, com a sua família, porque a informação, né, liberta. Então, quanto mais as pessoas entenderem sobre esse assunto, melhor, né? Também pode ajudar. E não esquece de deixar seus comentários, suas dúvidas aqui embaixo e se inscrever no nosso canal também no YouTube, tá bom? Então, gente, falar é a melhor solução. O acolhimento é o melhor remédio. Então, se cuide e se valorize, tá bom? Beijos e abraços virtuais. Fiquem com Deus e até semana que vem.